Pedro Silva Pereira. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o trabalho da Sylvie Goulard e as reflexões que aqui nos trouxe, e creio que é possível, temos todas as condições para aqui na AFCO construir, como ela diz, uma posição comum e uma posição corajosa e criativa a propósito deste tema muito importante da governação económica. Devemos situar o contributo da AFCO para este debate no contexto do exercício que está em curso pelo Parlamento Europeu e, em particular, no contexto do trabalho da Comissão de Economia e do relatório em preparação pela nossa colega a Pervenche Berès, que aqui está. O contributo específico da AFCO para este debate há de ser, do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, e de forma muito convergente com o que a Sylvie enunciou, sublinhar, em primeiro lugar, os aspectos políticos do processo de governação económica. E aí não posso deixar de concordar com a valorização que está dada no projeto de opinião a propósito do tema da legitimidade democrática da governação económica e o papel que o Parlamento Europeu deve ter na concretização dessa legitimidade democrática da governação económica. No entanto, no parecer ou no projeto do relatório que está submetido para o nosso debate, há alguns aspectos que nos merecem dúvidas ou reparos. O primeiro diz respeito exatamente a esta intervenção do Parlamento Europeu, visto que no parágrafo 2º vem sugerido que deva existir uma validação parlamentar dos vários estádios do semestre europeu. E importaria clarificar o que é que se entende por essa validação. A expressão validação não é uma expressão que tenha um sentido claro à luz do funcionamento normal das instituições europeias e do Parlamento em particular. Isto significa um processo de codecisão. Qual é a natureza desta intervenção política do Parlamento? Se queremos ter um contributo realmente construtivo e apontar para um reforço da intervenção do Parlamento Europeu, então seria conveniente sermos mais claros a propósito da natureza dessa intervenção. Depois, em segundo lugar, há uma referência no projeto de relatório questões que dizem respeito ao Tratado de Lisboa e ao potencial do Tratado de Lisboa e, em particular, as questões relativas à problemática dos investimentos. A Sylvie fez uma referência ainda agora aqui, no sentido de que devíamos procurar ir até mais longe do que aquilo que foi a Comissão. Eu creio que o projeto de opinião da AFCO, que está apresentado sobre esse aspecto, precisa de ser atualizado à luz dos contributos recentes que a Comissão Europeia forneceu. Isto é, aquilo que aqui temos dito a propósito, por exemplo, da questão dos investimentos, ao contrário do que a Sylvie pretende, não está mais além do que aquilo que a Comissão propôs, pelo contrário, até parece estar aquém do que aquilo que a Comissão propôs. Ora, eu concordo mais com aquilo que a Sylvie aqui nos disse oralmente do que com aquilo que está escrito no documento. Portanto, creio que nós devemos valorizar o potencial dos tratados do ponto de vista da governação económica em vários aspectos. Aliás, uma das lições da resposta da Europa à crise é que muitos dogmas sobre as limitações dos tratados estão a ser derrubados. Nós hoje temos
o Banco Central Europeu na iminência de anunciar um programa de quantitative easing que, não há muitos meses atrás, muitos diziam que era contrário ao seu mandato. Nós vemos a Comissão Europeia a anunciar interpretações da flexibilidade orçamental que, durante anos de crise, ninguém foi capaz de descortinar. Portanto, há realmente um potencial nos tratados que deve ser explorado para uma resposta mais eficaz à crise. E isso também diz respeito realmente ao investimento. E seria um erro que a AFCO transmitisse uma mensagem mais recuada a propósito do potencial dos investimentos do que aquilo que é já a proposta da Comissão. Porque aquilo que está no projeto de relatório da Sylvie estabelece uma distinção entre as despesas correntes e os investimentos produtivos que possam produzir determinados resultados. Ora, hoje a Comissão está-nos a dizer mais do que isto. Está-nos a dizer que o investimento não será contado para o déficit em circunstâncias que vão para lá daquelas que estão aqui neste relatório. E não faz sentido que tenhamos uma posição mais recuada a propósito disto. Queria suscitar uma questão nova a propósito deste problema que tem que ver com os tratados e tem que ver com o princípio da igualdade entre os Estados. Porque a Comissão propõe-se estabelecer uma distinção entre o regime aplicável aos Estados no chamado braço preventivo e no braço corretivo. E essa distinção tem um fundamento. Há países que estão em procedimento de déficit excessivo e outros que não estão. Mas o princípio da igualdade articula-se com o princípio da proporcionalidade. Nós devemos tratar de modo igual aqueles Estados que estão em situação igual e de modo diferente aqueles Estados em situação diferente, mas na proporção da diferença. E, portanto, precisamos de ver se a natureza das diferenças e o alcance das diferenças de tratamento que a Comissão propõe respeita este princípio da igualdade. Eu tenho as maiores dúvidas que seja o caso no que diz respeito à consideração dos investimentos que concorrem para a realização de projetos comunitários. Porque há uma diferença que a Comissão introduz para os Estados que estão na vertente corretiva ou na vertente preventiva. Nos casos daqueles que estão na vertente corretiva do Pacto, só os investimentos que corporizem uma transferência para o Fundo Europeu de Investimento não contam para o déficit. Enquanto que a comparticipação nacional de projetos comunitários contará para o déficit. E a pergunta é se esta diferença de tratamento se explica pela razão do déficit excessivo, pela situação de diferença de tratamento. E creio que há aqui realmente uma desigualdade de tratamento que não tem fundamento na circunstância de se tratar ou não de um procedimento de déficit excessivo e nós devíamos ter isso em consideração e eu pedia que esse aspecto pudesse ser considerado pela relatora na preparação da nossa opinião. Para terminar, um último ponto sobre o parágrafo 6º e último do projeto da Sylvie, para dizer muito claramente que esta indicação de que a AFCO deveria fazer uma referência à possibilidade de uma revisão menor dos tratados, não penso que possa ter o nosso apoio, o nosso acolhimento. Porque a ideia de remeter para os tribunais, para o Tribunal de Justiça, uma aplicação de sanções em matéria desta natureza não me parece uma boa ideia, não me parece uma alteração menor dos tratados e não me parece que seja uma solução politicamente desejável que devamos propor nesta fase e, portanto, aí a minha sugestão, o meu convite à Sylvie é que ponderasse simplesmente a eliminação deste parágrafo 6º do seu projeto de declaração. Muito obrigado.